Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos ter muito cuidado com os pressupostos que nós trazemos ao lermos a palavra. Por que eu digo isso? Porque nos países onde o cristianismo floresceu, na Europa, nos Estados Unidos, a partir dos quais o evangelho chegou até nós, as pessoas estão abandonando a fé. A Europa precisa ser novamente evangelizada. Os norte-americanos caminham a passos largos para a perda da sua identidade cristã, pois a grande maioria da população é cristã apenas nominalmente. E qual a razão desse processo degenerativo que tem assolado o cristianismo mundo afora? Eu me atrevo a dizer, meus amados irmãos, que é a mudança dos pressupostos. A mudança dos pressupostos. Na medida em que os nossos teólogos foram concordando com a tendência secular de pôr a razão em posição de supremacia em relação à fé, os paradigmas foram mudados. Eu me atrevo ainda a dizer, meus irmãos, que o pressuposto fundamental do cristianismo está deixando de lado o da Bíblia como a revelação de Deus. Esse pressuposto está sendo deixado de lado. E por isso, a igreja cristã, de uma forma mundial, está caminhando como está, deixando de lado esse pressuposto de que a Bíblia é a revelação de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente para a nossa salvação. Se a verdade deixa de ser verdade absoluta e passa a ser relativa, tudo é possível. Quando a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus e passa a conter a palavra de Deus, as grandes doutrinas da graça começam a ruir, meus irmãos, uma após a outra, e a história tem comprovado isso. Então nós vemos entristecidos os belos templos europeus sendo vendidos, onde os homens de Deus, grandes homens de Deus, pregaram o evangelho genuíno. Esses templos estão sendo vendidos, estão sendo usados agora como museus, escolas, bares, casas noturnas. Vemos entristecidos, meus irmãos, o esvaziamento das igrejas norte-americanas, que enviaram missionários a tantas nações, especialmente ao nosso Brasil. Eu faço essa introdução, meus irmãos, para nós não perdermos de vista o pressuposto de que, ao lermos a Bíblia, ao lermos especialmente o livro de Gênesis, especialmente o relato da criação, nós estamos diante de fatos históricos, fatos reais, que nos revelam o poder, o amor e a graça de Deus. Então eu gostaria de destacar aos irmãos alguns pontos que eu observei sobre o relato da criação. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero destacar para vocês, é que Deus gosta de ordem. Deus gosta de ordem. Deus é metódico. Se Deus gosta de ordem, meus amados, nossa vida não pode estar em desordem. Como seremos, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós podemos estar convictos de que Ele quer ver espelhada em nós a sua natureza ordeira e harmoniosa. Quando Ele põe nossos representantes, Adão e Eva, como gerentes do seu jardim, podemos ter certeza que Ele
quer que nós mantenhamos as coisas aqui no mundo em boa ordem. Boa ordem. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Tudo seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14, 33 e 40. Eu gostei muito de uma tradução de uma Bíblia chamada a Bíblia Viva, que diz que Deus gosta das coisas, não gosta das coisas confusas nem desordenadas. Ele gosta da ordem. Nós podemos citar a passagem em que o profeta Isaías vai levar a palavra do Senhor ao rei Ezequias, e ele diz: olha, você está doente, você vai morrer, põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua casa. Então, nesse momento, meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês, como está a nossa casa, como está a nossa família, como está o nosso casamento, nossa vida profissional, financeira, nosso convívio com os parentes, com os colegas de trabalho, com os nossos vizinhos. Nós temos refletido em nós essa faceta da imagem de Deus, um Deus ordeiro, um Deus que chama as coisas à ordem, que ordena todas as coisas de forma harmoniosa. Temos refletido isso na nossa convivência, no nosso dia a dia. Segunda observação que eu gostaria de fazer com os irmãos é que Deus não é apressado. Deus não é apressado. Deus gosta de ordem, Deus não é apressado. Quando nós lemos todo o relato da criação, capítulo 1 de Gênesis e seguinte, capítulo 2 também, nós vemos que Deus tem o tempo certo para fazer as coisas, irmãos. Sempre tem o tempo certo para fazer as coisas. Deus tem poder bastante para haver criado todas as coisas num só dia. O que os irmãos acham? Se Ele quisesse criar todas as coisas em um só dia, Ele tem poder para haver feito isso, se Ele quisesse? Ou quem sabe, num instante? O poder dele é bastante para isso? Eu acredito que os irmãos vão concordar comigo que sim. O Deus onipotente poderia ter feito dessa forma, mas Ele não fez. Ele fez dia a dia, completando a obra da criação, paulatinamente, no tempo certo que Ele mesmo previu, talvez para nos mostrar, irmãos, que Deus trabalha na nossa vida um dia de cada vez. Deus trabalha na nossa vida um dia de cada vez. E por isso nós precisamos ser pacientes. Às vezes as lutas que nós estamos passando, meus irmãos, que vêm para nos provar, como diz Tiago, meio-irmão de Jesus, escritor da carta que leva o seu nome, as provações que vêm para nos aproximar do Senhor, elas são duradouras. Duradouras. E Deus nos convida à paciência, a exercitarmos a paciência. Em Romanos, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Salmo 37, a partir do verso 7 até o verso 9, o salmista nos convida, meus irmãos, a nos aquietarmos diante do Senhor e não nos enraivecermos por conta dos ímpios que prosperam, por conta do pecado que campeia, da maldade que assola o nosso mundo. Ele disse: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, aguarda o Senhor com paciência, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Herdarão a terra. No Salmo 40, verso 1, o salmista testemunha para nós: esperei pacientemente
pelo Senhor. E ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Meus amados irmãos, novamente Tiago diz: sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Deus criou o universo em 6 dias, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, e Ele continua trabalhando dessa forma na nossa vida, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, cada coisa no seu tempo. Mas eu tenho ainda uma observação, meus amados irmãos, para compartilhar com vocês. Deus se preocupa conosco. Deus se preocupa conosco. Deus gosta de ordem, Deus não é apressado, mas Deus se preocupa conosco. Tem uma corrente filosófica que floresceu junto com o iluminismo, a partir do século XVI, XVII, na Europa, chamada deísmo. Os defensores desse pensamento creem num Deus que criou todas as coisas. Basicamente, os cientistas, os filósofos da época é que tiveram essa concepção. Deus criou todas as coisas, estabeleceu as leis da natureza e deixou aqui a gente se virar. Ele não se importa conosco. Ele criou todas as coisas, estabeleceu as suas leis e se afastou. E agora cabe a nós mantermos esse mundo funcionando adequadamente. Esse é o pensamento deísta. Perdeu força a partir do século XIX, no início do século XIX, esse pensamento foi perdendo força e foi cedendo lugar ao ateísmo. Então, meus amados irmãos, nada mais errado do que esse pensamento deísta, porque Deus se preocupa conosco. E quando nós vemos o relato da criação, meus irmãos, o primeiro versículo diz que a terra era sem forma e vazia. Primeira observação aqui nesse texto é que, quando nós lemos a terra, Moisés não está se referindo ao globo terrestre, mas a uma localização geográfica, a um local, e não ao globo, porque eles ainda não tinham essa visão de que a terra era um globo. E aqueles aos quais os seus escritos estavam destinados, como seus primeiros leitores, o povo de Israel no deserto, também não tinham essa noção ainda. Então as palavras ali, no hebraico, segundo os estudiosos da língua, elas se referem a um local inapropriado para a vida. Sem forma e vazia, um local inapropriado para a vida. Deus então começa a moldar esse lugar, criando um sistema ecológico dinâmico e equilibrado, capaz de manter-se pelas suas próprias leis divinamente estabelecidas. E Deus vai então formando, criando esse habitat perfeito para o desenvolvimento da vida. Criou um lugar propício, meus irmãos, para que o ser humano habitasse. Calor na medida certa, chuva na medida certa, alimentação, dia e noite para o homem trabalhar e descansar. Os animais, toda a vegetação, um sistema perfeito. E então criou um homem. Quando tudo estava prontinho e as condições de vida estavam adequadas, então criou o homem e a mulher. E nos colocou aqui como gerentes do seu jardim. Criou assim esse habitat. Não só isso, meus irmãos, não só isso. Deus não criou somente um lugar para nós vivermos. Deus criou um lugar para nós nos relacionarmos com Ele. Vocês se lembram que
o terceiro capítulo de Gênesis cita que, quando logo após a queda, o pecado, o homem ter desobedecido a Deus e se escondido, Deus vem ao encontro do homem e chama por ele na viração do dia. O Éden, meus irmãos, era um local onde Deus e os seus filhos se encontravam. Depois de um dia de atividade, de trabalho, como bons amigos, para um bate-papo depois do trabalho. Com a queda, o homem perdeu esse lugar, perdeu esse contato com Deus, foi expulso do Éden, Mas veja que Deus só criou o homem e a mulher quando tudo estava prontinho, um lugar para ele viver e um lugar para ele se relacionar com Deus. Meus queridos irmãos, eu chamo sua atenção para outra manifestação do cuidado amoroso de Deus com as nossas vidas. Deus criou um lugar para nós vivermos, criou um lugar para nós nos relacionarmos com Ele. Não somente isso, Ele não apenas nos preparou com todo zelo um lugar habitável neste universo que conhecemos, mas Ele continua nos preparando um lugar, agora muito melhor, muito mais excelente na presença dEle, um lugar onde nós desfrutaremos da sua presença para todos sempre. O relato seguinte ao da criação é o da queda. Então o homem e mulher foram expulsos do Éden e da presença de Deus. Mas a boa notícia é que Deus está preparando novamente um lugar para habitarmos com Ele. Um lugar perfeito, em um tempo perfeito, com um corpo perfeito, em uma vida perfeita. E nós ansiamos por esse lugar. Nós desejamos esse lugar. A própria natureza geme, aguardando o grande e terrível dia do Senhor, quando o universo será transformado pelo poder de Deus, novos céus e nova terra, para a habitação de Deus com os homens. Você quiser anotar, Romanos 8, a partir do verso 18, segunda carta de Pedro 3, a partir do verso 10, vocês vão conferir isso que eu acabei de falar para vocês. Quando se despedia dos discípulos, meus irmãos, Jesus disse, João 14, 2, na casa de meu Pai há muitos aposentos, vou preparar-vos um lugar. Na casa de meu Pai há muitos aposentos, vou preparar-vos um lugar. Irmãos, diante das nossas lutas, nada mais é confortante e revigorante do que as promessas escatológicas, as promessas de que Jesus voltará, de que transformará todo o universo, nos dará um corpo novo, e nós estaremos com Ele para todo sempre. Quando Abraão aguardava o cumprimento das promessas de Deus, já velho, Sara também velha, talvez já desanimado de esperar, nada do herdeiro prometido chegar, o Senhor aparece para ele e diz, Abraão, levante os olhos, ergue os seus olhos e olhe para todos os lados. Tudo que você está vendo, eu darei a você e aos seus descendentes, para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, também poderão contar os seus descendentes. Agora, Abraão, se levante, se anime e ande por toda a extensão dessa terra, comprimento e largura, porque ela será sua. Meus irmãos, quando nós estivermos desanimados, levantemos os nossos olhos. A Canaã prometida a Abraão e ao sua descendência, o povo de Israel, nada mais é do que um tipo da Canaã celestial, do lugar que Deus está preparando para que nós um dia habitemos com Ele, em alegria,
em glória, reinando com Ele para todo sempre. Quando o remanescente fiel do povo de Deus se encontrava desanimado no cativeiro babilônico, Deus enviou o profeta Jeremias com a seguinte mensagem: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meus irmãos, nós somos a descendência de Abraão, a descendência espiritual. Aquilo que foi prometido a ele nos está reservado por Deus. Somos o remanescente fiel do povo do Senhor, juntamente com os judeus que estão se convertendo. Deus nos tem preparado, está preparando um lugar para a nossa habitação com Ele, assim como Ele fez no início, na criação do universo. Ele continua fazendo hoje, nos preparando um lugar. Às vezes nós pensamos, como será esse lugar? Você já se pegou pensando isso? Como é que vai ser esse lugar que Deus está preparando para nós? Onde será esse lugar que Deus está preparando? Mais ou menos como Tomé, né? Senhor, como é que eu faço para chegar lá nesse lugar para onde o Senhor vai? É interessante, meus irmãos, que a palavra de Jesus para os seus discípulos naquela ocasião, João 14, é mais ou menos assim: olha, não importa onde é, não importa como vai ser, o importante é que vocês estarão lá comigo. O importante é que vocês estarão lá comigo. Ele diz: para que onde eu estou, estejais vós também. João 14:3. Nesse ponto, meus amados irmãos, tem mais uma coisa extraordinária. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não só está preparando um lugar para nós, melhor e mais excelente do que o Éden, mas também está nos preparando para esse lugar. Porque, meus irmãos, nem todos entrarão nesse lugar. Nem todos. Nem todos gozarão da presença de Deus para sempre. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9, Paulo traz uma série de condições, de pessoas, em determinadas condições, que não alcançarão esse lugar, não herdarão o reino de Deus. Não se engane, ele diz, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas vocês, alguns eram assim. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então Deus está nos preparando, meus irmãos, para esse lugar. Está nos preparando. Ele nos lava, nos limpa, vai nos aperfeiçoando pelo caminho da santificação, vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Efésios 4:13 diz que Deus está edificando a sua igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade espiritual, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós estamos sendo preparados, meus irmãos, para esse lugar. A questão é: você já está preparado? Está se preparando para entrar nesse lugar, na presença de Jesus? Você já foi lavado e regenerado no sangue do Cordeiro? Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, prometido lá no Éden, aquele descendente da mulher, já veio.
já realizou a sua obra perfeita, suficiente. Nasceu entre nós, viveu entre nós, nos deixou os seus ensinamentos, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Está à direita de Deus Pai, de onde intercede por nós e de onde voltará para julgar os vivos e os mortos. Deus, meus irmãos, é muito bom, muito bom. Lá no início, nos preparou um lugar. Agora, continua nos preparando um lugar. E mais ainda, nos preparando para esse lugar, onde Ele quer viver conosco, para todos sempre. Então, meus irmãos, se vocês acharam que eu iria, tradicionalmente, terminar no terceiro ponto, vocês acertaram, né? Agora nós vamos encerrar com algumas aplicações. Primeiro, o Senhor quer que mantenhamos nossa vida em ordem, irmãos. Deus é um Deus que gosta de ordem. E Ele quer que nós mantenhamos a nossa vida em ordem. Deus não tem pressa, então não tenha pressa também. Seja paciente. O Senhor tem o tempo certo para todos os seus propósitos na nossa vida. Tempo certo, a hora certa. O Deus onipotente, Criador dos céus e da terra, se preocupa comigo e com você, pecadores miseráveis. Nós somos pecadores miseráveis e ainda assim Ele se preocupa conosco, a ponto de enviar o seu único Filho para morrer no nosso lugar, para que nós desfrutemos da certeza de que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua igreja, e que possamos viver para a glória desse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas e Salvador de todos aqueles que se achegam a Ele através de Jesus Cristo. Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é tremendo. A tua obra, ó Deus, não só glorifica o teu nome, mas nos mostra também a grandiosidade do teu poder, do teu amor e da tua graça para conosco. Ó Deus, nós te louvamos, porque além da tua revelação primária, a tua revelação regular, que tu nos dás, ó Deus, através da criação desse universo extraordinário, maravilhoso, do ser humano, como imagem e criatura do Senhor, o Senhor nos revela, ó Deus, a Ti mesmo, através da Tua palavra, o Teu plano infalível, ó Deus, para todo o universo e particularmente para a nossa vida, e o Teu amor inefável, Deus, por cada um dos Teus eleitos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, nós Te louvamos, Te rogamos, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito e a Tua palavra nos capacitem, ó Senhor, a levarmos uma vida em ordem, a aguardarmos sempre o tempo do Senhor, o tempo certo para todas as coisas na nossa vida, ó Senhor, e a nos permitirmos ser preparados por Ti mesmo, por essa palavra, pelo Teu Santo Espírito, para esse lugar, ó Deus, onde estaremos contigo para todos sempre. Louvado seja o Teu nome. Abençoa, ó Deus, grandemente a vida desta igreja, ó Pai, terceira igreja presbiteriana de Colatina. Cada irmão, cada família aqui representada, ó Deus, que possa gozar da Tua misericórdia e graça sobre a vida deles. A Tua proteção, a Tua provisão, ó Pai. O Teu cuidado nesses tempos de pandemia. Cuida da saúde, ó Deus, do Teu povo aqui. Cuida da saúde, ó Deus, do reverendo Tiago, da sua família. Do reverendo Tarcísio, ó Deus. Concede plena recuperação, não só a estes, mas a todos os Teus servos, ó Pai. Nosso irmão Ismael. Abençoa todos, ó Deus, que estão enfrentando, ó Pai, essa pandemia e que estão certamente aguardando no Senhor a vitória sobre todas essas coisas. Pai, nós Te louvamos, nós Te adoramos e rogamos, ó Senhor, que assim o Senhor esteja abençoando todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra e nos guardando
até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por essa noite, por esse culto, obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, pela tua salvação. Nós te oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.